Então, bora lá conversar? Conversar coisa arada, né, Maga? É isso aí. Gente, eu tenho aqui comigo nada menos do que Maga Estopassoli. Eu sou fãzona dela, né? Tô até nervosa, vou te dizer, amiga. Eu tô achando o máximo que a gente vai conversar um pouco nesse podcast louco aí que a gente inventou. A Maga, gente, é uma mulher muito atentada, dinâmica, potente, corajosa e, sinceramente, eu podia discorrer aqui uma série de atributos pessoais que tu nos oferece. Para a sociedade como um todo, para nós mulheres, ela de fato é uma mulher muito inspiradora, perspicaz e que transita hoje no mundo da política como comentarista. Ela é jornalista, considerada um dos monumentos de Criciúma, pela sua inteligência e sagacidade. E ela também tem uma interação muito legal com o Adelor Lessa, né? O Adelor é o mago dos magos da comunicação, né, gente? Junto com o Piara Bosch, ela faz um programa toda semana de segunda a sexta, né, Maga? É isso? É de segunda a sexta. Primeiro, deixa eu te agradecer, Paulinha, pela generosidade desse monte de características aí não que eu acabei, tá? lindo. Até o final Não do programa ainda? Eu vou falar muita coisa bonita de ti. Eu também tô nervosa porque eu costumo fazer perguntas, não costumo responder perguntas, né? E responder perguntas, dá um frio na barriga. Mas é isso, a gente tem a gente conseguiu estabelecer uma conexão de trabalho muito interessante, o Adelor, o Piara e eu, que funciona muito, assim, né? Que a gente se diverte fazendo aquilo. Enquanto a gente trabalha, a gente se diverte. É clichê, mas é um fato. E a Maga, gente, ela dialoga hoje com políticos de todo o estado de Santa Catarina. Eu acho que tu já entrevistou muita gente nesses anos de jornalismo, né, Maga? Do fio ao pavio, da extrema esquerda até a extrema direita. Todo mundo, a gente não foge de ninguém. E com a Maga, a gente costuma dizer, de fato, como é o teu blog, o teu programa, ninguém morre de tédio, né? Maga, queria te perguntar, né? Tem 7 anos que tu tá na atividade política jornalística mesmo. Como é que tu entrou nisso aí? Como é que foi para ti essa descoberta? Inacreditavelmente, foi de brincadeira. Eu sempre gostei de política, mas eu não planejei fazer isso como uma atividade profissional dessa forma. Mas como eu sempre acompanhei política, minha primeira memória política de lembrança assim, foi na renúncia do ex-presidente Fernando Collor. Eu era criança e eu acompanhei aquele movimento todo ao vivo, acompanhei com meu pai, enfim. E eu lembro do Fernando Collor descendo a rampa do Palácio no dia em que ele renunciou, porque ele sofreria um impeachment, ele fez um movimento para tentar não perder os direitos políticos. E eu era criança, e eu acompanhei aquilo, me marcou muito. E eu continuei acompanhando política, e eu não entendia nada, obviamente, porque a linguagem da política tem uma coisa que, às vezes, não é acessível para todos. Porque quem acompanha, quem não acompanha, vai lá, vota e... né? É quase isso. Mas a política sempre permaneceu como uma das coisas que eu sempre prestava atenção. Em 2018, o país vivia, 2016, 2014, na verdade, mas de 16 em diante a coisa ficou muito fervilhante, né? A extrema-direita, a extrema-esquerda entraram num modo de enfrentamento ali que ninguém passou ileso aquele momento político. E aí eu comecei a ficar cada vez mais atenta. Em 2018, eu comecei a usar o Instagram para falar sobre isso. Então, por exemplo, acontecia um fato político. Eu abri os stories do Instagram e falava, olha, porque eu acho isso, eu acho aquilo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Mas como um hobby. Então, eu fazia, quando dava, não, fazia todos os dias, mas eu não tinha um compromisso de entrega e tudo mais. Aí, teve um momento que eu pensei assim, gente, mas falar de política no Instagram deve ser um saco para quem está me ouvindo. Eu vou parar. Estou cansada, não quero, tinha muita coisa para fazer e tal. Parei, eu acho que eu parei umas 2 semanas, mais ou menos. E foi o termômetro, assim, porque muita gente me chamou e perguntou, tá, e aí, parou? O que aconteceu? Tu tá bem? Tu tá doente? Tu tá isso, tá aquilo? Eu falei, não, gente, eu só parei porque eu não sei se é o caso de continuar falando. E não só foi o caso, como em menos de um ano eu já tinha entendido que o processo meio que não ia mais ter volta, eu tinha que fazer uma escolha, ou eu levava aquilo a sério, ou eu recuava e deu. E aí foi onde eu lancei o meu site, muito corajosamente, porque tu bota o teu nome ali, né? Era magaestopassoli.com.br. E isso é muito... hoje eu olho e penso assim, caramba, eu tive coragem de fazer uma coisa que eu nem pensei direito. Fui lá e fiz. E aí, depois disso, um ano depois, mais ou menos um ano e meio depois, o Adelor me chamou para fazer parte do programa dele, que é um espaço que até hoje nenhuma mulher ocupou.
porque é ao lado dele, literalmente. Não é? Né? Eu tô para saber Então, como é que tu conseguisse pegar o coração do Delor nessa parte, assim. Um Porque canceriano sentimental. Tem um negócio sentimental. um pouco... Ele é muito maravilhoso, né? Também curto ele demais. Mas o mundo, ele é muito refratário para nós. Na comunicação... Especialmente na comunicação política. Especialmente na comunicação política. Hoje eu olho e penso, nossa, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe aquele meme? Porque o espaço ao lado do Adelor, uma coisa é tu estar na rádio dele, tem um programa lá na rádio dele, fazer alguma coisa, mas tu tá do lado dele. A gente tem uma coisa que as pessoas, quando sabem, elas ficam assim, é mesmo? E é mesmo. A gente nunca sabe a pauta. É muito raro a gente saber do que a gente vai tratar no programa. Então, por exemplo, quem que a gente vai entrevistar? A gente sabe no dia. Então, raríssimas exceções a gente sabe com antecedência. Isso é ótimo, porque me coloca num lugar de desconforto que me faz sempre estar atenta, porque se eu chego lá e me pergunto o negócio dos 14% dos aposentados e eu não sei, vai me complicar. Então, eu tenho que estar atenta em tudo. E isso é uma aula diária, tá? Que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer. Então, a gente não combina a pauta, e a gente tem uma sinergia de trabalho que é aquilo ali. E o Adelor, hoje, trabalhando com ele, vendo o modo como ele faz o jornalismo político, porque ele faz uma entrega de linguagem para as pessoas que é muito interessante. Eu acho que no rádio, em Santa Catarina, ele está ali, se ele não é o melhor, ele é imbatível. A gente estava no ar um dia, falando de composições majoritárias e tal, e ele recebeu uma mensagem que dizia o seguinte: o que é majoritária? E, obviamente, a gente explicou o que era. Então, para explicar que, às vezes, a linguagem que a gente usa... E eu gosto de sempre manter a linguagem muito acessível. Então, não tem termo técnico, não tem nada difícil, ou se tem, eu explico o que é, porque as pessoas, muitas vezes, têm dúvidas que, para a gente, é muito comum. E a gente explicou e tal. Então, eu acho que isso gera uma conexão, e o sul do estado é muito dono do Adelor. Aí, quando ele me convidou, eu pensei assim, pronto, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Porque se as pessoas não gostarem de quem vai sentar do lado dele, eu posso ensacar a viola e ir embora. Então, eu fui com todo o cuidado do mundo, e fui indo, e deu tudo certo, graças a Deus. Eu vi que no comecinho tu estava mais tímida, agora tu já tá... Eu estava, porque, imagina, se rolasse um movimento ali de as pessoas dizerem, não, porque a gente não gostou e não sei o quê, ia ficar ruim, mas a gente se dá bem. Tu sabe o que eu acho mais bacana no teu trabalho é que tu vem com toda a tua espontaneidade, assim, eu me acho muito parecida contigo nisso aí, né? Eu acho que essa coisa de tu não racionalizar todos os teus impulsos e, às vezes, deixar passar algo pelo filtro é o que te aproxima das pessoas. Porque na sociedade, né? Vai lá, a gente tem lá... Eu e a minha teoria do 10%. Eu estou tudo com esse 10% na cabeça agora. Tudo eu acho que tem 10% de ruim e o resto é bom. Mas a real é que as pessoas, elas nos tomam, os políticos, quase como se a gente fosse uma raça extraterrestre, assim, um ser sobrenatural, né? Eu acho que tem muito disso no imaginário, porque as pessoas vão lá... Porque os políticos, como se políticos não fossem pai e mãe, né? Que não fosse gente, não tivesse dor de barriga. Isso. E, de fato, acho que o jeito que tu traz a política, ela fica mais humana, né? Mais perceptível. Mas, assim, amiga, antes de entrar nessa pauta mesmo... do espaço da mulher e tal, eu queria primeiro investigar esse momento, assim, como é que tu sente Santa Catarina, o nosso país, vai ter espaço para a gente se libertar desse antagonismo? Isso é o que mais me incomoda hoje, tá? Porque se tu não é da extrema esquerda, se tu não é da extrema direita, tu apanha de todos os lados e parece que tu não é nada, entendeu? E eu não tenho talento para ser coluna do meio, por exemplo, né? Ficar na neutralidade, mas ficar na sanidade, né? É o que eu falo, um caminho alternativo é um caminho são. Tu acha que a gente vai ter espaço para isso num estado como o nosso, que se mostrou tão bolsonarista ainda nessa eleição? Como tu enxerga o cenário nacional? O que tu consegue tatear? Quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, eu lembro de ter dito que o mandato dele duraria... Ele só teria um mandato. Mas eu falei isso internamente. E eu tenho as provas disso, eu tenho as pessoas para quem eu falei, para quem eu sustentei isso durante 4 anos, porque ninguém acreditou em mim, obviamente. E aí, se tu me perguntar, mas por que tu achava isso? Porque eu olhava para os movimentos e via que eles funcionavam a curto prazo.
E na política, pelo que eu posso perceber, estando de fora, precisa pensar os movimentos com um pouco mais de... né, um prazo um pouquinho maior. Então, aquele formato, aquele modelo de gestão funcionava para alimentar o que precisava ser alimentado naquele momento, mas depois não reverberou. E a gente viu o resultado, foi isso que aconteceu. A minha percepção nesse momento político de Santa Catarina é que não só esse momento de, como tu dizes, né, chamar de um pouco, não, de deixar os extremos um pouquinho de lado e de vir para uma conversa, um diálogo um pouco mais sereno, não só vai acontecer, como me parece já estar acontecendo. Parece já estar acontecendo. Porque, claro, primeiro, a mudança, a derrota na urna, ela cobra um preço muito alto. E está cobrando um preço alto do bolsonarismo nesse momento. A direita segue organizada, mas o bolsonarismo passa por um momento de turbulência de, mas e o nosso líder? E aí, como é que vai ficar agora? O líder não tem mandato. Então, as coisas mudam de... mas ele é o ex-presidente. Sim, mas a depender do modo como administra esse pós-presidência, pode botar tudo a perder ou tudo a ganhar. Então, tem isso. Em Santa Catarina, eu começo a perceber algumas lideranças despontando nesse centro, nesse meio, nesse diálogo, que não precisa nem estar muito aqui e nem estar muito aqui, porque as pessoas cansam. A gente cansa, né? A gente cansou do PT em algum momento, a gente cansou do bolsonarismo em algum momento. Mas me parece bastante evidente que essas forças políticas que vão caminhar com um pouco mais de sanidade não vão nascer. Elas já nasceram, elas estão aí, elas estão se apresentando para o jogo. A gente tem só 6 meses de mudança de governo estadual, por exemplo. E a gente já começa a sentir o efeito disso. Os primeiros 6 meses de governo Moisés, por exemplo, foi um Deus nos acuda. Muita polêmica, muita coisa e tal. Agora, os próprios deputados eleitos a partir do bolsonarismo também têm uma postura um pouco diferente, porque já entenderam o recado, né? Ou é isso, ou a situação vai ficar delicada. Então, eu acho que sim, que existe um caminho para ser aberto e que essas lideranças já estão despontando. Maga, e assim, falando um pouco dessa nossa condição, né? Eu costumo dizer para as minhas amigas que mulheres como nós, nosso problema não é uma cantadinha que a gente dá jeito, não é... A gente jamais vai acontecer de chegar um homem a essa altura da vida querer escolher a nossa roupa, levantar a voz para a gente. Isso aí tudo a gente já deu conta, né? Já. Nesse universo... Como é que é? É questão resolvida. Nesse universo que a gente está, eu costumo dizer que a gente enfrenta algo que eu chamo de Guerra Fria. O empoderamento da mulher na política, no mundo da comunicação, na vida social, acadêmica, econômica. É isso, senhor. É um preconceito velado, não admitido, não assumido por homens e mulheres, por toda a sociedade, né? Porque está aí, nós somos 51% da população em todos os estados do Brasil, às vezes até um pouquinho mais, e a gente ainda continua capenga nesse processo de construção dessas lideranças. Tu sente que, na tua avaliação, a gente tem força, tem instrumento para combater essa Guerra Fria? Como é que tu lida com isso? Eu faço essa pergunta porque digo para as minhas amigas, assim, eu acho que a gente é pouco estratégica. Nós somos tão viscerais, emocionais, e a gente precisava arrancar um pouquinho dessa habilidade que os homens têm para nos tornarmos mais estratégicas. Mas, assim, tu acha que tem chance de a gente ver mulheres, de fato, empoderadas no teu meio da comunicação, na política, enfim, nesses próximos anos? Tem. É que, assim, tem coisas que a gente só aprende fazendo, né? E eu nunca podia imaginar como seria o caminho no jornalismo político. E ele é muito difícil. E eu repito uma frase, que é o seguinte: é por isso que tem tão poucas mulheres fazendo isso. Porque é realmente muito difícil. E a gente só descobre quando já está lá, enfiada lá no meio, que não tem mais o que fazer. Aí só tem a opção de descobrir como fazer e fazer. Eu vou dar um exemplo assim pequenininho, mas que reflete muito disso. Hoje eu acho que não mais, assim, mas no começo era muito recorrente. Aconteceu uma situação, eu fiz uma publicação no meu blog, lá no 48, de uma informação que era um furo lá, uma informação. E aí, imediatamente, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: isso aqui é verdade? Mandou um print do que eu tinha publicado e disse: isso aqui é verdade? Eu falei: eu verifiquei, né? Eu chequei com algumas pessoas e, a partir do que eu chequei, pelas informações que eu consegui,
me parece ser verdade. Mas por quê? Aí eu já fiquei em dúvida, fiquei pensando assim, será que eu fui enganada por alguém? Não pode, né? Porque eu tomo muito cuidado com isso. Aí a resposta dele foi o seguinte, não, mas é porque fulano não publicou ainda. Ah, tá. Só o fulano que pode. Aí eu não ficar puta da cara, assim, claro ó, com todo respeito. Claro que fiquei. Eu fiquei, nossa, fiquei mordida. Eu fiquei tão mordida que eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que eu respondo na hora. Eu deixei o celular e falei, não, eu era uma pessoa que eu não podia cometer esse, né? Esse deslize, e eu deixei e tal, ficou. Aí depois eu voltei e respondi e falei o seguinte, mas eu acho que de repente a pessoa não publicou ainda, porque talvez não tenha tido tempo de checar. Que foi a maneira que eu encontrei de dizer, puta que me pariu agora, porque a pessoa não escreveu e não é verdade, sabe? Então, é um ambiente que tem isso de diversas formas, assim, e é uma guerra fria, porque a gente tem que literalmente, parece que provar mais vezes. Homem não precisa provar muita coisa no sentido, assim, de relacionamento, sabe? Se tu chega lá, por que ela tá lá? Por que aconteceu? Tem isso. E é por isso que eu uso uma não vou nem chamar de estratégia, mas o meu perfil, o meu jeito de ser, o meu jeito pessoal eu não evito contato com ninguém. Então, por exemplo, eu chego, eu abraço, eu não tenho mais condições, não tenho saúde mental para lidar com, se eu abraçar a pessoa, vão pensar que não sei o que, pode pensar o que quiser. Não me estresso muito, sabe? Porque tem isso, tem todo um negócio que, não vou chegar muito perto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. E isso dá muito trabalho. A gente perde muito tempo, muita energia se preocupando será que vão pensar, será que não vão pensar? Vão pensar. Vão pensar, entendeu? O fato é que vão pensar, então deixa eu pensar. Ô, Maga, tu é uma mulher animadona, né? Eu quero falar um pouco, partir para a tua vida pessoal também, porque tu vai ter bastante... Eu até perguntei essas coisas para ti de política, o que tu achava dos tempos de hoje, depois me arrependi. Eu pensei, poxa, eu tenho 30 minutos com essa mulher, eu vou perguntar o que ela já fala lá no programa dela. Quero falar outras coisas contigo, assim, ó. Tu me deixou responder isso para eu achar que estava tudo bem, né? Eu Agora acho. Que a coisa vai encardir. Assim, ó, meu Deus. Eu olho para ti, eu fico pensando, a Maga é muito espetacular, né? Essas pessoas espetaculares, a gente tem curiosidade de saber como é que é o feijão com arroz, entendesse? Tipo, o dia a dia. Como é que tu se organiza, assim, ó? Tu acorda cedo, tu faz academia, o que tu gosta de comer? O que tu faz? Tu fica triste de vez em quando, amiga? É bem tu se raro. lembra de tu ficar triste? É muito raro eu ficar triste. Fiquei acho que... Até lembro, viu? Deve fazer, acho que umas 3 semanas eu fiquei triste, mas fiquei um dia triste, porque eu sabia que eu não podia ficar triste. Aí uma guerra mental, né? Eu não posso ficar triste, mas eu estou triste. Enfim. Eu digo que eu tenho 24 horas de depressão então, de vez em quando também. Isso, mas aí... eu acordo cedo, acordo 6 horas todos os dias. Tu tem que acordar cedo, Eu tenho que acordar cedo, não tem escolha. Tu gosta de acordar cedo? Eu odeio acordar cedo. Ai, que bom. Eu Toca odeio. Aqui. Ai, uma que coisa bom, pavorosa acordar cedo. Gente, eu acordo muito cedo também, né? Não mas tem, eu vou pro chuveiro como se eu estivesse indo pra morte. Isso. A forca tá chegando embaixo ali. do chuveiro, assim, gente, Jesus, me ajuda, Jesus. Porque eu amo ir pra rádio. Eu vou pra rádio, eu tô lá empolgada porque eu amo estar lá. Viu, pessoal? A Maga também é igual a gente, de carne e osso. Ela também não gosta de acordar cedo. É uma coisa pavorosa. Quando a pessoa diz, não, porque eu adoro acordar cedo, eu detesto. Eu acho que é tudo mentira. É tudo mentira, só pra fazer de conta pra gente se sentir pressionado. Eu não quero. Se eu pudesse, eu acordo tarde, enfim. Depois que eu acordo, ok, mas... e o meu horário que eu consegui... Eu já tentei em todos os horários, mas o meu horário de treinar, eu gosto de treinar, eu me sinto... Nossa, minha vida. 11 da manhã. 10h30, 11 horas. Porque aí eu vou pra rádio bem cedinho, faço o que tem que fazer lá, depois eu volto, sempre tem alguma coisa para checar ou para não sei o quê, enfim. Aí o meu horário, aí das 11 ao meio-dia, que é onde eu consigo ir lá fazer meu treino. Daí eu volto, almoço e o pau pega de novo até a hora que Deus quiser. Não lembro de ter trabalhado assim, tipo, 8 horas num dia há muito tempo. Muito tempo. Quantas vezes... Ai, que sonho, né? Que inveja que eu fiquei agora, aquela inveja boa. Eu tô nessa loucura de trabalhar horas e horas e horas e horas, a minha... vida é uma loucura, mas eu gosto também, tá? Não vou me queixar, porque eu acho que estou fazendo aquilo que eu sempre quis. Eu gosto, sim. Mas eu queria saber o que tu bebe, amiga. Gostas do quê? De vinho, de uísque, cerveja, cachaça, nada disso? Um pouco de tudo? Eu gosto de um vinhozinho, viu? Eu gosto de um vinhozinho. Tu é do vinho? Negar, eu gosto de vinho. Mesmo no verão? Mesmo no verão. Cerveja? Porque tem uns vinhozinhos que dá para tomar no verão com mais tranquilidade e tal. Tomo um pouco de branco. cerveja. Não tomo muita cerveja, não. Cerveja eu também não sou muito fã. Sou muito fã. Só se estiver muito
quente na praia. Aí tu toma aquele gole de cerveja, assim, mas pra também curar a sede. não fico sentada, vou lá tomar muita cerveja. Não. Eu gosto de vinho, eu gosto. E a tua relação com a fé? Cara, eu acho que a minha relação com a fé é da seguinte forma. Eu me sinto muito preferida de Deus, tá? Eu acho que ele é muito parça meu, de verdade. Porque em todas as situações, tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu nunca me senti abandonada, sabia? Internamente, assim, eu me senti abandonada de diversas formas, em diversos momentos, por diversas pessoas. Mas eu nunca me senti verdadeiramente sozinha. Eu sempre sabia que tinha algo, assim, entende? Então, eu nunca me senti abandonada. E é interessante porque eu briguei com Deus em alguns momentos, né? Eu tive brigas, assim, de raiva e de coisas. E eu lembro disso, tá? De revolta. De revolta. Mas a gente briga porque a gente gosta, né? Então, enfim. E eu não consigo imaginar a minha vida sem algo que fuja da minha compreensão, assim. Porque eu acho que só isso explica o fato, por exemplo, de eu estar aqui agora, que é algo muito especial para mim, está sendo muito especial. Esse convite foi muito especial. O momento da minha vida profissional, que está muito especial. Não tem como eu achar que é só porque eu me dedico muito. Muitas pessoas se dedicam muito. Mas parece que o fato de tu ter muita certeza que alguma coisa vai dar certo é um fator que faz a diferença, entende? Eu tenho certeza de nada me tira isso da cabeça. Então, eu acho que a fé ela é muito presente na minha vida. Eu sou virginiana, né? Então, o virginiano, o que é? Ele acorda de manhã, ele vai para o banho tomar banho. Absolutamente cartesiana, não, certamente. Já vou para o banho, já abro. E, obrigado, Deus, pela água. Obrigado pela água quentinha. Obrigado pela cama. É bem assim, tá? Bem desse tipo. Então, é isso. Ai, que delícia. Deve ser o teu gato deve adorar conviver contigo, né? Eu não dou trabalho, né? Não. Eu não dou trabalho. Imagino não dou que trabalho. não. Independente e tal. Não. E ele é muito manhoso? Muito ciumento? Acho Tem isso contigo? Tá aí uma pergunta que eu quero fazer. Porque mulheres assim que são muito potentes, muito vibrantes, eventualmente têm problema. Eu, por exemplo, né, estou no 3º casamento, peço todo dia para Deus deixar essezinho, porque ele é tão querido, eu amo tanto. Eu acho que assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza pessoal. É o amor da minha vida e quero muito poder compartilhar minha vida com o Paulinho até os últimos dias. Mas é foda isso pra gente, né? Mas eu vivi um relacionamento abusivo. Ah, tu também, Eu amiga? vivi. Pensei que era só eu que Não, tinha vivi. passado por isso. Curto, mas que me deixou marcas assim por muito tempo, né? De, por exemplo, de roupa, cor de cabelo, batom, tudo isso que eu citei antes aqui, de encostar nas pessoas, de não sei o quê. E aí teve um momento que eu chegava nos espaços, em festa e coisa e tal, eu chegava e eu ficava assim, tipo, eu não queria nem que as pessoas chegassem perto. Tô entendendo, assim, sei o que é isso. Então, só que assim, hoje eu entendo que aquilo ali que também foi importante. Não quero aqui dizer que, pelo amor de Deus, gente, não quero romantizar nenhum tipo de abuso, especialmente nos relacionamentos dessa ordem. Mas hoje, olhando para trás, aquilo me deixou marcas, mas me ensinou. Te deixou mais forte. Tem um limite invisível. E esse limite aqui, ninguém passa. Nem a pessoa que está comigo agora, nem se um dia ele não quiser mais estar comigo, ninguém vai passar. Entende? Tipo, é ali. Esse é o limite. Eu brinco com isso, mas é real. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu tenho, sabe? Porque acho que a nossa liberdade pessoal, ela não pode estar na mão de ninguém. Né? Eu posso ir lá fazer tal coisa, eu posso não sei o quê. Claro que dentro do bom senso, mas... claro, quando a gente divide a vida com alguém, a gente também tem a nossa parcela lógico, de responsabilidade lógico, no relacionamento. Mas eu não vou deixar de fazer algo de trabalho, por exemplo, porque, mas ciúme e tal. Não, isso não. Isso não é um problema para ti Não, hoje. não é um problema. Não, e porque se fosse um problema, eu certamente ia resolver ele... O relacionamento. Com certeza. Faz igual eu já, tá? Eu tô nessa fase aí. Imagina, né? Imagina. Poxa, a gente passa por uns perrengues, assim, quando a gente é mais nova, porque a gente não tem muito conhecimento, mas depois, não. E família para ti, como que é? Família, assim. A gente optou por não ter filhos, né? Sim. Então, a gente não vai ter filhos. E eu adoro criança, eu estava envolvida em coisas de criança, de projeto de criança, estou sempre atenta, participo muito e tal, mas não quero ter uma criança. Adotar um dia, quem sabe? Já pensei nisso, hoje não mais. Então, eu participo de outro jeito, mas eu não tenho essa vontade. A minha mãe é a pessoa mais importante do
mundo para mim, não, por tudo que a gente viveu junto, por todas as sobrevivências pelas quais nós passamos juntas. Então, ela é para mim a figura, assim, a primeira mulher que fez algo na vida que quando a gente morava, eu nasci no Paraná, eu vim para cá com 9 anos, porque ela quis vir, porque a família dela era daqui. E ela disse, sua família já era daqui, já era daqui. então. E ela disse pro meu pai, porque ela, na verdade ela é minha avó, né? Biologicamente, ela falando, ela é minha avó. Mas eu chamo de pai e mãe, então, só para contextualizar. E ela disse, estou indo embora, e se tu quer, tu vai, tu não quer, tu não vai. Foi basicamente isso. E eles vieram. Então, ali, para a idade dela, para a época, enfim, foi algo que ela fez que não era muito comum, mas ele veio. Então, né? Então eu tenho isso com elas. A gente tem uma ligação tão forte que ela resume tudo, assim, que eu olho e penso, poxa, a vida que veio dali não tem nada que eu não consigo nem explicar. Que coisa mais linda, né? Como a gente se conecta com as nossas origens, os nossos valores, e como a gente é muito fruto disso, né, amiga? Eu queria muito. também saber se uma mulher como tu curte sertanejo, rock nacional ou pagode. O que tu gosta de escutar, amiga? Quero saber. Eu não gosto muito de sertanejo. Vocês estão vendo, né? Quando eu falo as coisas para vocês, eu não gosto muito não de é sertanejo. assim, ó, não tem nenhum problema a pessoa não gostar muito de sertanejo, né, amiga? Não tem, né? Não tem. Viu? Não tem. Vocês estão ouvindo isso aí, né? Eu gosto muito de música brasileira. Muito. Eu ouço muita música e ouço muita música brasileira. Desde sempre, assim, tipo, eu tenho memórias, minhas memórias afetivas também são muito atreladas a novelas, né? Porque eu sempre fui noveleira, assim, desde criança eu era noveleira, sempre gostei de novela. Uma música que te marcou, assim, massa, bacana. Uma música de novela, então, da minha primeira novela, Rainha da Sucata, Coração Nossa Pirata. Senhora. Meu Deus, maravilhosa essa música, linda, 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 linda. Porque eu acho que porque a letra dela também diz muito do que eu penso da vida, né? Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Nosso caso, sabe? É tipo isso. Então, eu acho que tem isso, assim. Mas eu gosto muito de música... Eu gosto de rock. Gosto muito de rock. Quando eu casei, a minha marcha nupcial foi rock and roll. Enfim, no meu casamento tocou rock and roll e tudo mais. Que legal. Eu tô tocando nesse assunto, gente. Eu gosto um pouco de tudo. Tu gosta de sertanejo ou tu não gosta? Raramente. Ah, tá. Aquelas músicas especiais que todo mundo sabe cantar, que são quase hinos, essas aí eu sei. Não as muito, 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 muito antigas. Isso. Mas, assim, tem umas letras que realmente me encantam, mas não é qualquer coisa que me arrasta. Exato. E eu tô tocando nesse tema porque, assim, ó, eu quero deixar... trazer a Maga aqui também tem algo de especial, né? A gente está muito batendo nessa coisa aí do feminismo e do antifeminismo. E aí a gente tem uma verdadeira legião de mulheres que não são antifeministas, ou seja, eram para ser feministas, mas não estão confortáveis com essa palavra por causa de tudo isso, dos radicalismos, porque se vende por aí que ser feminista é aquela mulher que é a favor do aborto e pronto, é a mulher que não quer casar, é a mulher que não quer saber de relacionamento heteroafetivo, enfim, se constituiu que quer competir com o homem, que quer o lugar do homem, enfim, que não acredita na família. Aí se constituiu ali um papel que nos derrogaram como nosso, que na verdade não é. E a gente está fazendo um trabalho, Maga, na Alesc agora, de reconstrução do papel da mulher, da mulher catarinense, abstraindo esses conceitos. Tá bom, se não é para falar de antifeminismo ou feminismo, nós temos que escolher uma palavra nova para a gente. Mas o fato é que esse lugar de respeito que a gente espera encontrar, e esse foi um dos motivos principais que eu quis muito fazer, conversar contigo e mostrar para a sociedade, não só para as mulheres, porque eu não curto esse negócio de chega 8 de março, vamos fazer sessão solene para homenagear mulheres. Eu não dou conta disso, nem vou mais. Papo cabeça que é para discutir o papel da mulher na sociedade só com mulher não me convence. Homenagem, parabéns, também não me convence. Eu acho que a gente tem que usar esses espaços de fala para a gente fazer essas reflexões. Aí eu toco na história da música e tudo mais, porque eu tenho um sem número de amigas, de pessoas que eu conheço ao longo da minha vida, que, à medida que ela busca um relacionamento afetivo, sem que o namorado peça, sem que o companheiro peça, ela vai desconstruindo tudo que ela gosta
e daqui a pouco é só os amigos do marido. É só, ela gostava de rock a vida inteira. A maioria delas gostava de rock, pop nacional. Agora elas são tudo, só vão em show de sertanejo, entendeu? Elas vão alternando o seu gosto musical, a sua forma de ver, para se adaptar. Às vezes até de se vestir, né? Muda tudo. Não, isso mesmo. Para se adaptar a essa vida com o companheiro. E aí eu volto a dizer, muito disso são em relacionamentos que não são relacionamentos abusivos ou violentos. É a percepção que a mulher tem de que, à medida que ela constrói um laço afetivo familiar, ela tem que viver a vida do marido, entendeu? Porque isso a gente não se dá conta, né? Então é só para vocês se ligarem aí, meninas, que a gente tem que fazer essa construção sem se permitir esquecer aquilo que nós realmente somos, né? Para que a gente não corra o risco no amanhã de se olhar no espelho e sentir essa depressão que talvez eu não tenha e nem tu, porque a gente é mais soltinha, mais atrevida, e mais, eu acho que até, falando seriamente, responsável com aquilo que nós somos, né? Para que vocês não deixem essa porta se fechar, né? Eu acho que era esse o recado também. Mas assim, amiga, eles já estão brigando com a gente, esse bando de chato aí que está fazendo assim, ó, chega, não, deu, nada, acabou. Acabou. Estão reclamando, guria, tu pode acreditar. Deus. Então, como eles já disseram que passou aqui o Peterson, deu, acabou. Oh, nós estamos conversando aqui, gente. Vocês querem que o quê? 2 mulheres sentem para conversar em 30 minutos? Não tem condição, né? É coisa arada demais, é coisa arada. Vamos, ó. Bora conversar. Coisa arada vai ser incluído aqui, ó, tá? A Sol vai assistir esse programa, ela vai saber que é para ela o recadinho. Eu vou levar essa caneca embora, essa xícara embora. Claro, essa é tua, amiga, então, pronto, essa é tua. Mas assim, ó, a atualizar. próxima, quando tiver os nossos convidados, nós vamos botar o rostinho do convidado também aqui, ó, para ele ficar junto comigo, assim, ó, coração, irmão. Chique. Muito né? bom. Depois eu vou mandar uma tua, foto eu e tu, tá, amiga? Tá. Mas a gente se aproximando agora dos últimos minutos, eu quero deixar aí tu falar o que tu quiser, o tempo que tu quiser, minha filha. Não dá bola para esse pessoal aí que está dizendo que é para parar de falar. Só vou fazer uma pontuação, a mensagem que tu acha que vale a pena a gente... Nessa semana, uma pessoa, uma senhora lá de Criciúma, que exerce uma função estratégica numa instituição, ela chegou e falou assim, Maga, eu não sei se tu me conhece. Eu falei, claro que eu conheço, né? Porque ela é uma figura respeitadíssima na cidade, enfim, muito querida. Ela disse assim, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, pois não. Ela disse assim, olha, eu não gosto desse negócio de feminismo, tá? Mas eu queria te dizer que tu me inspira muito. Eu falei, nossa, tá invertido, né? Porque ela me inspira, porque ela é uma líder, ela é uma criatura assim... Mas ela falou aquilo com tanto carinho, e ela disse assim, ó, é muito legal te ver falando de política, porque tu é mulher, e é muito bom, e não sei o quê. Eu agradeci, eu achei muito fofo. Mas tudo isso para dizer o seguinte, acho que está todo mundo meio cansado, né? De alguns termos, de algumas pré-definições pasteurizadas, que quando você fala de feminismo, então é assim, quando você fala de antifeminismo, é assado. Quando a gente tira esses termos da mesa e a gente conversa sobre a gente, sobre a nossa vida, a nossa história, sobre mulheres, porque, por exemplo, eu vou te convidar para ir lá no meu pod, eu vou te fazer perguntas, prepare-se, viu? Eu só quero ver, então... porque eu não tenho nada de jornalismo, né, pessoal? Eu fui boazinha, tá? Tu pensa isso, eu fui boazinha contigo. Então, eu vou querer fazer essa conversa. Então, eu acho que, sim... as pessoas estão cansadas de alguns termos, mas a conversa vai continuar, o diálogo vai continuar, o debate vai continuar, a gente vai continuar falando de coisas de mulheres. E sim, eu também acho... Eu já fui de outra opinião, eu já pensei que, legal, 8 de março, homenagem, sessão especial. Hoje também já acho uma coisa assim, um saco, cafona, não acho mais que é ali o caminho. Não é ali o caminho é outro. Foi importante, é interessante, tal, não sei o quê, mas de prático mesmo, não sei se tem algum efeito. Então, era isso que eu queria dizer. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Me senti muito honrada com o convite. Achei chiquérrimo esse convite. Acordei cedo, tá? Odeio, mas vim com muito amor. Acordei cedo, feliz, porque eu disse, não, tá, hoje é uma missão especial. Então, eu queria te agradecer. Te admiro muito, muito mesmo. Acho que tu ocupas um espaço na política, não só na política como deputada reeleita, enfim, mas agora essa representatividade que tem na função que tu ocupas lá na mesa diretora, que antes foi ocupado por ninguém menos que Dona Antonieta de Barros, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, isso é muito, muito, muito valoroso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, tá? De verdade, conta comigo sempre. É uma pena, tem um erro, tá? Quero dizer que está errado de durar só 30 minutos.
Mas vocês estou estão muito feliz vendo? de estar aqui. Ela é profissional, Obrigada. tá, pessoal? Não, vocês estão por escutando favor, isso aí, ó. Obrigada. Imagina, de verdade. Maga, eu vou dizer para ti que eu também sou muito... A gente já conversou algumas vezes, enfim, e tu sabes que eu sou uma mulher de fé inarredável também. Eu acredito que Deus nos dirige, Ele nos conduz. E tem uma conexão muito especial contigo, sabe? Por toda a tua coragem, pela tua desenvoltura, porque tu contesta o sistema de uma forma tão sutil e delicada e debochada até. Tipo assim, oi, sistema, tô aqui, vou falar de vocês assim, ó, desse jeito, agora se acostumem, nada menos do que a persona maga tá chegando aí para falar para vocês como a gente deve falar sobre política. Eu acho que tu vai trazer muita beleza e muita leveza de fato para a política, porque tu não escolhe um caminho e tu não interpreta um papel. Tu põe a tua alma e o teu coração nesse negócio, eu acho que isso é magnífico. E quero te falar que para mim também é muito legal estar aqui contigo fazendo esse bate-papo, porque a gente está num momento que a gente precisa se redescobrir enquanto sociedade, né? A gente tem muitos temas aí que a gente precisa avançar e falar, das razões pelas quais a gente tem se tornado tão intolerante com o diferente, né? E eu acho que tu é uma mulher que tem um papel muito especial no nosso Estado nos próximos anos. Então, foi uma honra estar aqui contigo, deixar essa mensagenzinha para todos e todas que estão nos ouvindo, e que Deus permita que a gente caminhe juntas aí nesses próximos tempos difusos, né, amiga? Amém. E é isso. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira com a Maga, mas essa equipe nossa aí é chata, tá? É pressão, é tempo. Então, a gente vai se falar outras vezes. E vocês aí de casa fiquem ligadinhos que o Bora Conversar, nesse programa extraordinário, já vai virar Bora Conversar Coisa Arada. Bora Porque não conversar é só coisa arada. política, não é só gênero, não é só... É um monte de coisa que a gente quer falar e que a gente nem sabe ainda que a gente quer, mas a gente vai falar. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Deus te guarde, viu? amiga. E conta Amém. sempre comigo. Beijo, pessoal.